Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um e exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos na turma da professora Cláudia? Vamos resolver essa questão? Para resolver essa questão, em primeiro lugar, precisamos estruturar as informações. Então vamos lá. No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Então vamos anotar aqui. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um e exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Vamos anotar aqui. Qual é a pergunta? Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos da turma da professora? Então vamos começar a resolução da seguinte forma. O enunciado analisa 5 meses de aniversariantes, certo? Dentre as informações desses 5 meses de aniversariantes, nós temos 6 aniversariantes por 2 meses em cada um, certo? Então, em 2 meses nós temos 12 aniversariantes. E nos outros 3 meses, nós temos 2 aniversariantes em cada um. Então, no total, nós temos 6 aniversariantes. Fazendo essa somatória, dá um total de 18 aniversariantes em 5 meses, certo? Considerando que um ano é igual a 12 meses, vamos tirar desses 12 meses 5 meses que nós já sabemos a quantidade de aniversariantes. Então faltam 7 meses para nós estipularmos a quantidade de alunos. Estipular, porque a pergunta diz qual pode ser o número de alunos na turma. Uma observação muito importante. No enunciado já diz que há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes e há exatamente 3 meses com 2 aniversariantes. Então, disso nós podemos concluir que nos restantes 2 meses, ou seja, nos 7 meses restantes, terá um total entre 3 e 5 aniversariantes. Aqui está a grande sacada dessa questão. Então, com base nessas informações, vamos calcular nesses 7 meses qual seria o mínimo de aluno. Vamos considerar 3 alunos, que seria o mínimo nesses restantes de meses. 7 vezes 3 dá 21 aniversariantes. Essa seria a quantidade mínima de aniversariantes nesses 7 meses. Agora vamos calcular nesses 7 meses a quantidade máxima, que seriam 5 aniversariantes. Então 7 vezes 5 dá um total de 35 aniversariantes, que seria a quantidade máxima de aniversariantes nesses 7 meses, certo? Agora nós podemos entrar no raciocínio final dessa questão. Com base nas informações iniciais, nós temos 18 aniversariantes em 5 meses, certo? Então aqui é fixo 18 aniversariantes. Vamos calcular a quantidade mínima no total do ano em 12 meses. Seriam 18 aniversariantes em 5 meses, mais 21 aniversariantes nos próximos 7 meses. Então, somando 21 com 18 aniversariantes, dá um total de 39 aniversariantes no ano. Essa seria a quantidade mínima. Agora vamos calcular nos 12 meses a quantidade máxima de alunos.
nós temos 18, que seriam a quantidade fixa nesses 5 meses aqui, e a quantidade máxima aproximada nos próximos 7 meses, que seriam 35 aniversariantes, certo? 18 mais 35 dá um total de 53 aniversariantes no ano. Quantidade essa máxima. Então, desses cálculos aqui, nós concluímos que na turma da professora tem entre 39 e 53 alunos. Então, vamos analisar as alternativas para ver qual é a correta. A alternativa A nós já podemos descartar, porque nós temos uma quantidade mínima de 39 alunos. A alternativa B pode ser. Vamos continuar analisando as outras alternativas, que eu já volto nessa alternativa para finalizar o nosso raciocínio, certo? A alternativa C nós já podemos descartar, porque ultrapassa a quantidade máxima de alunos, a D também e a E também. Então, como nós sabemos que a quantidade de alunos pode estar entre 39 e 53 alunos, a única alternativa possível correta é a alternativa B. Você conseguiu entender o raciocínio? Essa é uma questão que envolve bastante raciocínio, mas não é difícil. Fiquem atentos ao canal, que estamos resolvendo todas as questões de matemática da Olimpíada de Matemática de todos os níveis, dos níveis 1, 2 e 3 e fases 1 e 2. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários, que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.